Olá, caros alunos. Sou o professor Wagner Oliveira. Nós iremos agora dar início à aula de matemática, primeiro ano do ensino médio. E nós vamos estudar um pouco hoje sobre a introdução à teoria dos conjuntos. Esperamos que você possa aprender bastante nessa aula. É bom que você possa prestar bastante atenção nas explicações. E se tiver alguma dúvida, você já pode se inscrever no meu canal e deixando aí suas dúvidas nos comentários, ok? No final eu responderei a todos. Bom, vamos então aqui para o nosso primeiro tópico, o que é um conjunto. Não existe uma definição formalizada do que vem a ser um conjunto. O que temos é uma ideia ou uma noção do que vem a ser um conjunto. De uma forma geral, temos que um conjunto é tudo aquilo que nos dá uma ideia de coleção ou de agrupamento. Você pode imaginar agora aí a sua sala de aula, você pode imaginar, um time de futebol, você pode imaginar as pessoas da sua casa, enfim, tudo que dá ideia de coleção, agrupamento, está relacionado à ideia de conjunto. Vamos ver aqui, por exemplo, o conjunto de time de futebol. Com certeza aí tem um que é o time que você torce, né? Pois é, todos eles aí, eles representam, todos eles um conjunto. Vamos supor que sejam os clubes que vão participar do Campeonato Brasileiro. Então, todos eles formam o conjunto, de clubes, de times que irão disputar o Brasileirão. Vamos aqui especificar aqui o Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras, ele com os seus jogadores, observa aí, todos esses jogadores dão a ideia de agrupamento. Então, os melhores jogadores do mundo aí, jogadores do Palmeiras, melhores já foram, também dá a ideia de conjunto, ok? Todo conjunto ele é formado por um ou vários objetos que são denominados elementos, ok? Então, a formação do conjunto, observe que tudo está nesse conjunto, todos os pertences do conjunto são chamados de elementos. De maneira geral, indicamos um conjunto por uma letra maiúscula, sempre uma letra maiúscula. Vamos ver aqui alguns conceitos importantes. O conceito de pertinência, O que é essa pertinência? Da ideia de pertencer. O conceito de pertinência procura relacionar um elemento com o conjunto. Galera, atenção nisso aqui, tá? Ele procura relacionar, observe isso aqui, um elemento com conjunto. Pertinência relaciona elemento com conjunto. Bota isso na tua cabeça. E para representar um elemento pertencente a um conjunto, usamos o símbolo, olha aí, esse símbolo aqui, chamado de pertence. E para indicar um elemento que não pertence a um conjunto, usamos esse símbolo aqui, esse aqui que é o símbolo não pertence. Só aqui focando, esses dois símbolos são usados para relacionar elemento com conjunto. Vejamos aqui um exemplo. Seja o conjunto M, 2, 4, 6, 8 e 10. Complete com os símbolos pertence ou não pertence, as lacunas abaixo. Observe aqui, o 2. O 2 ele está no conjunto M. Se ele está, então ele pertence. O 5 está nesse conjunto aí? Não, Então ele não pertence. O 10 está, então pertence. E a palavra Brasil, não está nesse conjunto, portanto não pertence, ok? Vamos agora então para a definição de subconjunto. Esse conceito visa estabelecer uma relação entre dois conjuntos. Dado dois conjuntos A e B, ou conjuntos quaisquer, dizemos que A ele é subconjunto de B, se cada elemento do conjunto A também é um elemento do conjunto B. E indica dessa forma: A, coloca
aqui o A e esse símbolo aqui. A, como é que se diz isso aqui, ó? A está contido em B. Então quer dizer então que esse símbolo, né, quer dizer está contido. Então A está contido em B, ou seja, todos os elementos de A também pertencem a B, ok? Vamos ver aqui então essa figura, ó. Observe aqui o conjunto A, né, que são, tudo que está aqui dentro, gente, ó, pertence a esse conjunto maior B. Observe que isso aqui está dentro do conjunto B, portanto A está contido em B. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, nós temos aqui várias cidades aqui do Rio Grande do Norte, e esses distritos, né, que pertencem às cidades, ó, por exemplo, esse aqui, ó, Açu, aqui tem vários distritos, ó, certo? Então cada um desses aqui, ó, qualquer um desses aqui vai ser um subconjunto aqui, né, da cidade de Açu. E assim acontece com todos os outros, né? É só uma ideia para a gente fixar bem essa definição de subconjunto. Né, você vê aí que são partes, né, que se relacionam conjunto com conjunto, né? Se você pegar um distrito qualquer, ele é menor do que a cidade toda. Porém, quando eu vou relacionar aqui a um conjunto, eu vou relacionar com um conjunto maior. Mas o símbolo, né, correto a ser utilizado é o símbolo está contido ou não está contido. Vamos ver aqui a relação de inclusão. Quando relacionamos conjunto com conjunto, utilizamos símbolos. Olha aqui, ó, tá aqui ele está contido, ó, e o não está contido. Sempre vamos usar esses símbolos quando a gente for fazer o que, ó, relacionar conjunto com conjunto. Quando eu vou relacionar elemento com conjunto, pertence e não pertence. Quando eu vou relacionar conjunto com conjunto, eu vou usar os símbolos está contido e não está contido. Observe aqui, por exemplo. Observe aqui, ó. Esse subconjunto aqui, observe, ó, 1, 2, 3, ele está aqui dentro, gente, ó. Então, 1, 2, 3 está contido nesse conjunto maior, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro exemplo, ó. 1, 2 e 0. Observe que, ó, o 1 e o 2 eles estão nesse conjunto maior, o 0 não está. Portanto, né, esse conjunto menor, esse subconjunto, não está contido nesse conjunto maior. Para estar contido, todos os elementos de um conjunto, né, no caso do menor, tem que estar no conjunto maior. Vamos ver aqui então igualdade de conjuntos. Dois conjuntos A e B são ditos iguais quando possuem exatamente os mesmos elementos. Observe, ó. Dados os conjuntos A, observe aqui os elementos vai ser 0, 1, 2, 3, 4, né? 0, 1, 2, 3, 4. Esses são os elementos do conjunto A. E do B, 2, 3, 4, 1 e 0. Como todos os elementos são iguais, podemos dizer que A é igual a B. Professor, mas no B está diferente. Sim, está diferente só a ordem, né, dos elementos. Mas observe que são os mesmos. Se são os mesmos, então dizemos que o conjunto A ele é igual ao conjunto B. Definição de conjunto vazio. O conjunto vazio corresponde a um tipo particular de conjunto, já que ele não possui elementos. Esse conjunto é usado para indicar uma situação impossível de ocorrer. Ó, podemos indicar um conjunto vazio de duas formas, né? Você pode usar aqui, ó, chaves ou este símbolo aqui, esse, ó, com esse cortezinho, né? E conjunto unitário corresponde a outro tipo especial de conjunto. O conjunto unitário, né, é todo conjunto que possui apenas um elemento. O próprio nome já diz, né, unitário, um elemento. O conjunto universo corresponde ao conjunto ao qual pertencem todos os elementos que fazem parte do nosso estudo. Se eu estiver então estudando, por exemplo, a população brasileira, então o conjunto universo são todos os habitantes do Brasil, né, o universo. Vamos ver então aqui
Agora a definição de conjunto das partes, né? Fiquem atentos a isso aqui. O conjunto das partes de um conjunto é formado por todos os subconjuntos de A, ou seja, né, escrevemos assim, ó, partes de A é igual, né, a x tal que x pertence a A. Observe aqui, ó, para que a gente entenda isso aqui, ó, essa forma aqui, né, de escrever este elemento do conjunto das partes, é que a gente tem que ficar bem atento. É sempre usado, ó, as chaves, né, para diferenciar do conjunto normal. Nós temos aqui então agora outro exemplo, né, o conjunto das partes do conjunto A. Observe aqui, ó, quais são os elementos do conjunto A? 0 e 1. Só que eu quero agora o conjunto das partes, ou seja, vou formar todos os subconjuntos desse conjunto. Olha como vai ficar. Conjunto das partes de A. Nós vamos ter sempre conjunto vazio. No caso aqui, ó, 0, o 1 e depois o 0 e o 1. O conjunto das partes é exatamente assim que a gente resolve. A gente vai, primeiramente, a gente vai formando aqui, né, os elementos individuais e depois a gente vai tomando 2 a 2, 3 a 3 e assim quantos tiverem, né? Então fica assim o conjunto das partes. Ó, o conjunto normal, 2 elementos. O conjunto das partes de A, 4 elementos. Observe isso aí. Já para o conjunto B, 0, 1, 2, o conjunto das partes será. Olha aí, ó, o conjunto B tem 3 elementos. Olha o conjunto das partes de B. Nós vamos ter aqui, ó, o conjunto vazio, como disse, né, ele é subconjunto, né, elemento, né, de todo conjunto das partes. Ele sempre vai estar. Aí temos aqui, ó, 0, 1 e 2. Observe sempre escrito entre chaves, né? Esses elementos aqui, ó, são elementos do conjunto das partes. Não vai chamar isso aqui de conjunto, tá? Isso aqui, quando a gente for relacionar esses elementos com o seu conjunto, a gente vai usar o símbolo pertence ou não pertence. Então, ó, 0, 1, 2. Depois, ó, tomando aqui, ó, 2 a 2, 0, 1, 1, 2, 0, 2. E por fim, ó, 0, 1 e 2. Ok? Então, o conjunto das partes de B tem 8 elementos. E o conjunto normal tem somente 3. Vamos chegar aqui já a uma definição disso aqui. Uma conclusão, né? Ó, as propriedades aqui importantes. Nós temos a primeira propriedade. O conjunto vazio pertence ao conjunto das partes de A, ou seja, sempre que você for formar o conjunto das partes de qualquer conjunto, o vazio vai estar lá. O próprio conjunto, né, o conjunto A, ele pertence ao conjunto das partes. Geralmente é o último elemento do conjunto das partes, que é o próprio conjunto. E se A possui N elementos, ó, então, né, o conjunto das partes de A possui, olha aí, ó, 2 elevado a N. Como assim, professor? Ó, lembra do conjunto A? O conjunto A só tinha 2 elementos. Ó, então, eu vou escrever assim, ó, 2 elevado a 2 para formar o conjunto das partes de A, que vai dar 4. Lembra que lá era 4? No conjunto B, nós tínhamos 3 elementos. Ó. Então, vai ficar 2 elevado a 3, que é a quantidade de elementos lá do conjunto B. Totalizando 2 a terceira, vai dar 8. Então, só confirmando, né? Lá no caso, o conjunto das partes de B realmente tinha 8 elementos. Então, é só pegar, né? Fazer essa potência aqui, ó, resolver essa potência. O 2 elevado à quantidade de elementos do conjunto. Com isso, você obtém o total de elementos do conjunto das partes. Vamos ver aqui agora operações com conjuntos. Algumas operações que a gente precisa conhecer. A união, né? Os elementos pertencem aos dois conjuntos, né? Se escreve assim, né? Ó, A união B é igual a x tal que x pertence a A ou x pertence a B. Esse ou aqui, fica atento a isso aqui, ó, ele sempre vai estar relacionado com a união. Interseção. Os elementos que pertencem simultaneamente a dois ou mais conjuntos. Olha aí, ó.
Eu tenho dois conjuntos, então eu vou ter elementos comuns aos dois conjuntos, que se escreve assim, ó, A interseção B. X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Olha aqui, ó, a interseção, nós vamos relacionar com o I, quando for união com o OU. E a diferença, os elementos pertencem aos conjuntos, ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Se escreve A menos B. X, tal que X pertence a A e X não pertence a B, ou seja, tirando o B, fica somente os elementos do conjunto A. Vamos ver aqui o diagrama de Venn, né? Também é muito usado para a resolução de problemas que envolvem a teoria dos conjuntos, né? Operações. Temos aqui o conjunto A, o conjunto B, olha aí. E nós temos aqui agora, né, o seguinte: todos os elementos, né, de A, e aqui todos de B, e aqui nesse azulzinho mais escuro ficará os elementos tanto de A quanto de B. Observe isso, ó. Nós temos aqui, ó, essa tá tudo achurado aqui, né, o A e o B. Isso significa dizer o que, ó? A união, né, desses dois conjuntos A e B. Só agora aqui, esse de amarelinho aqui, só esse centro, né, o centrão aqui. Isso significa que nessa parte ficará somente os elementos que pertencem aos dois conjuntos, ou seja, a interseção de A com B, certo? E aqui, né, ficará somente os elementos do conjunto A menos B, tira B, fica somente A. E do outro lado nós temos o B menos A, ou seja, esses elementos que estão aqui não entram nesta, né, operação B menos A, porque a resposta é somente os elementos que estão aqui dentro, certo? E nesse caso A menos B, a resposta será somente os elementos que ficarem aqui dentro. Tranquilo, gente? Vamos ver aqui então o exemplo. Eu tenho aqui, seja o conjunto A 0, 1, 2, 3, 4 e o conjunto B 0, 2, 5, 6. Encontre a interseção com B. Ou seja, quem vem para cá, para esse centro aqui, ó. Observe que no conjunto A nós temos o 0 e no B também tem o 0. No A tem o 2 e aqui também tem o 2. Então a interseção vai ser somente o 0 e o 2, que são os elementos comuns aos dois conjuntos, certo? Então aqui, estão vendo aqui, né, somente o 0 e o 2. A união B. A união B, pode ver aqui o seguinte, ó, vão ser todos esses elementos, certo? Sem repetição. Vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a união de A com B vão ser todos eles sem repetir nada, certo? E o A menos B, como já foi visto anteriormente, né? A diferença de A menos B, observe que tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui pertence a B. Então a resposta vai ser o que? 1, 3, 4. A menos B né, vai ficar sendo somente 1, 3 e 4. E se fosse B menos A resposta seria 5 e 6. Ok? Deu para entender? Qualquer dúvida, escreva lá, né, faça os comentários lá no canal. E vamos ver aqui agora alguns problemas com operações de conjunto. Numa sala de aula, 85 alunos jogam basquete, 75 futebol, 17 praticam, ó, as duas atividades. As duas. O que o problema, né, quer que a gente faça aqui, o que deve ser realmente feito aqui nesse problema para a gente resolver? Quantos alunos foram pesquisados, sabendo-se que todos optaram pelo menos por um dos dois esportes? Eu vou usar aqui, né, o diagrama aqui para ficar melhor a resolução. Tá aí, né, ó, nós temos aí o B de basquete e o conjunto, né, F, que é o futebol. Observe que 17 praticam as duas atividades. Temos aqui a interseção. 85 jogam basquete. Só que jogam somente basquete vai ser 85 menos esses 17. Esses aqui jogam tanto basquete quanto futebol. Só basquete, 85 menos 17, ou seja, 68. E agora, nós temos aqui só futebol, vai ser 75 menos 17,
ou seja, 58 alunos jogam somente futebol e 68 somente basquete e 17 as duas coisas. Então ele quer saber o que? Sabendo que todos optaram pelo menos por um dos dois esportes. Quantos foram pesquisados? Os alunos. Ora, quer saber quantos alunos foram pesquisados? É bem simples, ó. É só a gente somar aqui, ó. 68 mais 58 e mais 17. Veja bem, a 68 somente basquete, 58 somente futebol, 17 os dois. Aqui vamos totalizar 8 mais 8, 16, com mais 7, 23, são 2, né? 8 mais 5 são 13, mais 1, 14. Então aqui totalizando, ó, 143 alunos foram pesquisados, ok? Vamos ver agora aqui mais alguns exemplos. O diagrama de Venn com 3 conjuntos, observe, ó. Onde é que fica a interseção dos 3 conjuntos? Ó, conjunto A, conjunto B e conjunto C. A interseção vai ser esse centrão aqui, né? Aqui, a interseção dos 3 conjuntos. Observe aí, ó, A, interseção B, interseção C. E para a gente encerrar esta aula, vamos resolver aqui mais um exemplo envolvendo mais de 2 conjuntos, né? 3 conjuntos aqui no caso. Então vamos supor então o seguinte: vamos responder o que se pede abaixo. Somente o conjunto A, olha aí, 0, 1, 2, 3, 4. Concorda comigo? 0, 1, 2, 3, 4. Somente o conjunto agora o B, 2, ó, então 2, 3, 5, 6 e 7. Se eu quero somente o conjunto C, o C vai ser 2, 4, 5, 8 e 9. Conjunto, agora eu quero o que? A, olha aqui, ó, A interseção B, união B, interseção C. Ou seja, eu quero a união dessas duas interseções, ó. A interseção B, ó, aqui, ó, A interseção com B. Eu tenho o 2 e o 3, concorda? Agora B interseção com C, tá aqui o B e o C, ó. Tá aqui B interseção com C. Nós temos o 2, o 4 e o 5. Observe que esses três aqui, ó, aliás, não são, né, todos eles são só o 2 e o 5, né? Então aqui tem um pequeno erro, deixa eu tirar aqui esse erro. O 4 não vai estar na interseção do B com C, não vai estar o 4. Então, a nossa resposta final para esse item vai ser 2, 3 e 5, né? O 4 não entra. Então, aqui só para a gente fazer essa correção aqui, certo? E no item E, o último item, o que é pedido aqui? A interseção C, união com conjunto B. Observe aqui a interseção C, ó. A interseção C, nós temos somente isso aqui, né? O 2 e o 4. Concorda comigo? Ó? Tá aqui, ó. A interseção C. E o conjunto B, nós vamos ter aqui todos esses elementos, ó. 2, 3, 6, 5, 6 e o 7. Então a nossa resposta final, ó, o 2 está nos dois conjuntos, então o 2 não se repete. Então A interseção B, união A interseção C, união B, a nossa resposta é 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Então é isso, chegamos ao fim desta aula. Espero que você tenha aprendido e repito, se não tiver entendido tudo, você deixa lá as suas dúvidas, né, nos comentários do meu canal, que eu vou estar respondendo um a um, tá certo? Um abraço e até a próxima aula.